Oiê, bom dia, gente, tudo bem? Vamos lá. Hoje nós começamos um novo conteúdo, então por isso eu preferi aqui gravar em vídeo para vocês, porque daí eu acho que pra gente se familiarizando com o conteúdo é mais fácil, tá? Quem não retirou ainda a apostila na escola, verifica, tá bom? Para fazer a retirada, tá? Porque daí a gente vai utilizando para acompanhar a atividade e os exercícios, beleza? Qualquer coisa, sabem, podem me perguntar pelo WhatsApp, se ficar com alguma dúvida com relação ao conteúdo ou da atividade, tá? É só me perguntar. Então, hoje a gente vai continuar, né, com as atividades, iniciando a apostila, então, volume 10. Como eu já havia até mandado para vocês, como a gente tem uma aula só na semana, então, a gente acaba usando uma apostila por bimestre, então, consequentemente, no terceiro bimestre, a apostila 11 e depois a apostila 12, porque a gente não tem, por conta daquela quantidade de aulas, a gente não tem aquelas apostilas extra, tá bom? Então, nós vamos começar aí o capítulo 19, beleza? Aí da apostila, que vem trazendo tempos modernos, tá? Eu vou falando algumas coisas para vocês relacionadas ao conteúdo, e aí do capítulo 19, que vem trazendo uma introdução lá de um ponto de partida, que nós temos ali 3 imagens, tá? Acredito eu que pelo menos um desses artistas, com certeza vocês já ouviram falar, inclusive nas minhas aulas, tá? E nós veremos vários artistas novos agora neste capítulo, tá bom? Então, primeiro, nós temos aí uma obra do Pablo Picasso, conhecidíssimo. Depois nós temos ali uma do Schmidt e uma outra do Bocchioni. Nós ouviremos falar bastante agora do Umberto Bocchioni nesse capítulo, tá? Que é uma das pessoas que marcaram esse período que nós estudaremos. Nós temos aí 2 perguntas no ponto de partida. Então, dentre o conteúdo, nós teremos alguns exercícios, tá? Então, nós temos aí o exercício, 2 exercícios na página 4. Então, vocês vão lá no caderno, como aí o espaço é escuro, né? Se vocês quiserem colocar ali um adesivinho, ou anexar alguma folha para que vocês respondam, ou caso contrário, anotem lá no caderno a página, a unidade que se refere, para que vocês não fiquem perdidos depois. Não precisa copiar a pergunta, só responda, tá? Então, nós temos duas perguntas. Então, a primeira questão é pessoal, que sensações que causam as imagens, né? Então, aí é questão pessoal sua. E a segunda vem falando ali pra gente fazer uma comparação entre as imagens, tá? Então, você vai olhando, vai anotando as suas comparações, beleza? Depois, continuando aí na página 5, vem trazendo, dando início aí ao nosso conteúdo e exemplificando o porquê se desenvolveu esses períodos. Quando a gente olha ali, a gente fala assim, nossa, mas Vanessa, isso daí é uma aula de história. Nós temos história da arte. E aí começa falando sobre a Revolução Industrial, né? E aí quando a gente olha ali aí a fala sobre a Revolução Industrial, a gente até pensa, né, o que tem a ver com a arte? E aí vem falando que desde o início ali da Revolução Industrial acontecendo na Inglaterra, a evolução, né, o trabalhador que agora ele trabalha em troca de um salário, a evolução, as máquinas, fez com que as pessoas tivessem uma nova compreensão de mundo, né? Aqueles produtos que eram feitos manualmente, agora as pessoas começaram a fazer através de máquinas. Então, aquilo que a pessoa produzia em dias, agora ela consegue produzir em horas. Então, o mundo começou a ter assim uma nova visão de produção, né? E aí vem falando que o mundo, né, tomou esse parâmetro aí da Inglaterra, da Europa, e aí começou a tomar como modelo. Isso influenciou em todos os segmentos, inclusive na arte. Então, quando nós vemos ali, mas no século XVIII aconteceu isso, então, relacionado, né, aos carros, às produções, o que tem a ver com a arte? Vem falando aí, ó, se você pegar aí, né, sobre os avanços tecnológicos, o que acontece? A comunicação também. Então, as pessoas começaram a viajar mais, a ter um maior nível de comunicação, e as pessoas começaram a aprender a coisas que aconteciam de um país no outro, diferentemente do que acontece no Brasil, que a gente assim tem
estados muito distantes um do outro, né? E para a gente chegar num outro país também tudo muito distante, porque a gente tem um país muito, muito extenso. A Europa é tudo muito pertinho, né? Comparado a nós, claro. E aí vem trazendo as inovações. As pessoas começam a aprender de um país para o outro, coisas de um país, coisas do outro país muito rapidamente. E os artistas começaram também a fazer essa troca de informações, tá? Você olhando aí no final da página 5, vem falando que no período entre 1870 e 1914, os avanços foram tão grandiosos que ali um local da França foi chamado de Belle Époque, né? Que em francês ficaria Belle Époque, que vem trazendo então uma beleza de inovações para os países europeus. Aí agora a gente começa então a falar lá na página 6 sobre uma arte moderna, dentro então ocasionada, né, pela evolução tecnológica, pela revolução industrial, pela busca de coisas novas, de coisas diferentes, né? Nós vimos aí nos últimos conteúdos, nós vimos aí sobre o impressionismo, sobre o pós-impressionismo, e essas pessoas viram que estes impressionistas, esses pós-impressionistas, eles já não estavam contentes mais com as obras acadêmicas. E aí para eles também não foi diferente, eles falaram, olha, a gente vai seguir a mesma linha desses artistas. No entanto, os períodos que nós veremos agora, muitos deles, eles se inspiraram nestes períodos pós-impressionistas e impressionistas, tá? Nós veremos ali na página 6 uma obra de um artista chamado Kandinsky, tá? Ele vem trabalhando com um abstracionismo. Nós também veremos esse período agora, neste período de arte moderna. Quando a gente fala de arte moderna, a gente acha que só se refere à arte moderna, à Semana de Arte Moderna no Brasil, que nós estudaremos posteriormente. Mas a Semana de Arte Moderna, ou a arte moderna brasileira, ela foi inspirada aqui neste período europeu. Então, o que aconteceu? Da mesma forma que estava acontecendo a Revolução Industrial, que as pessoas estavam trazendo coisas novas e grandes descobertas, os artistas também, não contentes com o que acontecia dentro da arte, começou a buscar inovações. Então, aquela arte acadêmica, aquela busca pelo grego, pela perfeição, pelo românico, né? Ou pelas obras da antiguidade, foram rompidas. Então, eles começaram a buscar coisas novas, tá? Quando você olha ali, então, na página 6, eles começam a trazer, então, primeiro, né, as questões das obras figurativas, vem trazendo ali, primeiramente, uma obra abstrata. Olha lá, quando você olha ali a obra do Haussmann, você olha e fala assim, nossa, mas uma obra tão sem nexo, tão estranha. Depois a gente olha ali o Franz Marc trazendo também uma obra, trazendo ali uma movimentação, que nós veremos depois também em outro movimento. E nós vemos ali também o Kandinsky trazendo obras totalmente diferentes daquilo que nós vimos no século XIX. Então, a partir do século XX, tá? Que nós veremos então o rompimento, trazendo então com a nomenclatura chamada vanguarda europeia, tá? Então nós olhando ali, partindo disso, então a busca por inovação, por coisas diferentes, por coisas relacionadas à quebra de padrões, vem trazendo também a questão emocional, a cores imensamente inseridas aqui. Então as obras são todas muito coloridas, porque na verdade quando você vai buscar a figura humana em sua realidade, né, o nu humano, nós não temos cores tão chamativas, né? Nós temos aí tonalidades de nude, né, do marrom, do preto, a pele humana, e os artistas começaram a quebrar esses padrões, trazerem coisas novas. Um exemplo disso, nós partindo aí para a página 7 da apostila de vocês, vem falando então das vanguardas europeias. Quando se fala de vanguarda, tem trazendo a expressão avant-garde, tá? Que seriam as vanguardas, seriam aquelas pessoas que estão na linha de frente das guerras,
tá? Se você for buscar em história, então aquele pessoal que está ali na linha de frente do combate de guerra eram chamados dos vanguardistas ou das pessoas de vanguarda, ou seja, as pessoas que estão à linha de frente. Quando vem falando